Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar no Foco Empresas, mais um episódio dessa série com empreendedores e empresários. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar no Foco Empresas. Eu sou um homem branco de 37 anos, camiseta bege, olhos claros, barba, cabelos grisalhos. E hoje o nosso convidado é Ricardo Zerbinato, formado em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo, formado, pós-graduado em Gestão Pública e especialista em Planejamento Estratégico de Governo, onde atuou em várias cidades, no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo. E hoje o Ricardo Zerbinato vem aqui no Foco contar a sua história. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Walterson. Obrigado pelo convite. Eu sou o Ricardo Zerbinato, um homem branco de 54 anos, nascido em 1970, grisalho, uso óculos, tenho 1,78 m e tô com uma camisa rosa de manga comprida, dessas camisas sociais, né? Legal. Zerbinato, hoje esse bate-papo aqui é para a gente conhecer um pouco da sua história profissional, da onde surgiu, essa necessidade de planejamento. Então, hoje vamos falar sobre planejamento estratégico, mas eu queria que você contasse, a sua história para a gente, e como surgiu essa questão do planejamento na sua vida. Tá ótimo, Walterson. Eu vou dar uns passos atrás. Eu nasci em 1970, então entrei no mercado de trabalho em meados dos anos 80. Legal. Então, naquela época, se fazia meio de tudo antes de ter o primeiro registro e tal. Então, atuei em várias atividades econômicas, porém, entrei no mercado de trabalho em 1986. Foi meu primeiro registro e minha primeira profissão foi gráfico. Eu fui gráfico por 10 anos. Legal. Eu fiz dois cursos, na verdade, de serigrafia pelo Senac e aprendi todas as especificidades, todas as especializações dentro da serigrafia. Então, desde arte final, gravação de tela, impressão Isso era tudo bem manual, né? Tudo manual, exatamente. Quando você falou gravação de tela, né? Eu lembro para fazer as estampas nas camisetas, tinha que gravar as telas, E às vezes quando tinha mais de uma cor, eram várias telas. Exatamente isso. Legal. Então, primeiro eu fiz os cursos de duas modalidades que tinha de serigrafia. Um era um filme recorte, que a gente tinha que fazer manualmente toda a arte final à mão, e o outro um processo fotográfico mesmo, com fotolito e tudo mais. Então, depois entrei no mercado de trabalho tendo essas duas formações e atuei por 10 anos e fiz todo tipo de impressão que você possa imaginar que era possível na época. Então, meu primeiro emprego mais fixo assim foi numa empresa que fazia publicidade em ônibus. Então, durante 3 anos eu fiz publicidade em ônibus. Naquela época era permitido, então nós fazíamos a lateral do ônibus, adesivos de 2,5 metros, 3 metros. Dentro do ônibus também tinha os adesivos. Então, todo tipo de publicidade que se dava. O ônibus é um equipamento que roda, é um veículo que roda mesmo, na cidade inteira, né? Era um veículo de comunicação mesmo. Exatamente. E isso na cidade de São Paulo. Essa empresa, inclusive, ficava em Moema. Eu sou paulistano, morei na Zona Norte de São Paulo, morei na Zona Norte de São Paulo até 83. Mas nessa época eu morava no ABC Paulista, morava em Diadema, especificamente. Foi quando eu entrei no mercado de trabalho e trabalhei 10 anos com essa profissão de gráfico na serigrafia. Legal. Aí você fez pós-graduação, em políticas públicas e depois se especializou em planejamento estratégico de governo, né? O que você tem que contar pra gente um pouco, dessa história e também, já entrando no tema da questão do planejamento? Bom, então, só fazendo a ligação entre a profissão ou a minha carreira como gráfico e esse salto para a questão da gestão pública. Eu tive uma breve passagem ainda numa metalúrgica. Legal. Eu trabalhei numa montadora na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Foi um período de 4 anos e ingressei no serviço público. Nesse período eu cursei jornalismo, mas não concluí. E quando eu ingressei no serviço público, aí decidi entrar de vez, de cabeça nessa área. Você sabe que o jornalismo e a publicidade, eles vão junto até o segundo ano, são até 2 anos em comum.
acho que é até o 4º semestre, né, que a gente estuda junto e depois jornalismo vai para uma turma. Exatamente. E a galera da publicidade vai para outra, né? Exatamente. Eu tenho amigos desse período que alguns foram de fato para o jornalismo e outros foram para essa área da publicidade, comunicação e marketing. Legal. Né? Exatamente. E aí eu entrei no serviço público e comecei, porque é uma área muito cheia de especificidade, de legislação que regulam e regulamentam a função pública, então eu comecei a fazer diversos cursos para poder atuar na área. Gostei muito e acabei me especializando em planejamento estratégico de governo. Legal. Né? Então hoje eu tenho uns 23 anos de atuação em gestão pública e nos últimos 15 anos eu atuo com planejamento estratégico de governos. Legal, né? bacana. Para ser um pouquinho mais específico, a partir de 2017 eu comecei a atuar como consultor em gestão pública. Bacana. Então eu percebi que tinha um nicho aí, tinha um segmento que eu poderia explorar como consultor na área de políticas públicas e comecei a atuar fazendo planejamento estratégico em algumas prefeituras. Por isso, na descrição que você fez inicialmente, eu atuei em diversos municípios e venho atuando, né, em diversos municípios aí pelo país. E a demanda é alta, né? Porque se você tem um especialista em planejamento, e planejar, né, é muito bom porque você consegue ter as tomadas de decisão, você consegue olhar com mais clareza o cenário para você planejar. E uma prefeitura ou um órgão público fazer esse tipo de trabalho é muito importante. Exatamente, até porque a gente vai com metodologia, vamos com especialistas em gestão pública, não vou sozinho, eu tenho sido coordenador desses projetos de planejamento estratégico em prefeituras, mas sempre temos uma equipe de consultores. Eu falo, tem um influencer que eu sigo, e ele fala que é o seguinte, você pode, né, ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tiver um método, você não vai alcançar seus objetivos. Então, né, você não precisa ter foco todos os dias, mas você precisa ter foco e ter método. Né? E acho que o que você traz para a gente hoje é método. É isso, é método. O método são formas, inclusive, de organização e não importa a metodologia, mas a gente leva a metodologia participativa, a gente acredita em metodologias participativas para construir qualquer tipo de planejamento, e aí eu faço planejamento, minha principal área de atuação é governos, são prefeituras, mas eu também atuo com planejamentos de campanha, planejamento de mandatos e planejamento de empresas, de organizações também que não são prefeituras. Né? E nós vamos com metodologias especialistas em gestão pública, então depende da prefeitura, depende do porte, então eu levo especialista em saúde pública, em educação, em finanças públicas, em obras, né? Para a gente fazer um diagnóstico na prefeitura. Todo o planejamento é importante que tenha um diagnóstico, independente do setor que a gente vá fazer o planejamento. Então, a gente faz um bom diagnóstico daquela prefeitura, depois a gente vem e faz o planejamento estratégico, principalmente se for no começo de gestão, por exemplo, vai ter eleições agora, começar o planejamento em 2025, fazer o planejamento dos 4 anos da gestão, né? Olhando para esse diagnóstico, olhando para o programa de governo e planejando as ações no tempo, nos 4 anos que aquele gestor, aquela gestora apresentou nas eleições tal, e que é o programa de governo que foi, no final das contas, eleito pela população. Então, a gente faz o planejamento dos 4 anos da gestão. E depois, só para concluir o raciocínio, a gente faz um monitoramento desse planejamento. Então, tudo aquilo que a gestão se propõe a implementar nos 4 anos, a gente começa a monitorar com ferramentas, com sistemas de monitoramento junto com os gestores, para a gente acompanhar o que está sendo previsto para ser implementado naquela gestão nos 4 anos. Legal. Aí eu vou fazer aquela pergunta, né? O porquê planejar? Né? Qual que é a importância de ter essa questão do planejamento, principalmente... Né? Vamos entrar aqui primeiro na questão governamental. Né? O porquê planejar, Zerminato? Tá. Acho que a primeira questão que me vem à mente quando você me faz essa pergunta é a importância de planejar é você fugir do improviso. Quando a gente não planeja, as pessoas vão executar. Só que vão executar, cada um puxando para um lado, não tem uma unidade na ação. Você é governado pelo improviso e pelo apagar de incêndios. Quando você planeja, você dá um passo atrás, você tem um norte, você planeja olhando para um futuro, para onde você está querendo chegar, quais são os seus objetivos nos 4 anos de gestão, por exemplo, e você passa a ser guiado por esse norte. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é fugir do improviso. É você ter um norte, planejar aqueles 4 anos e você partir
seguindo esse norte que você tirou através desse planejamento, com metodologia para a sua gestão. Legal. Uma outra questão que me vem à cabeça também, aí ela é mais conceitual, metodológica também, é que planejamento é uma economia de forças, Certo. é uma economia de recursos, inclusive. Quando você planeja, você economiza recursos orçamentários, financeiros, equipe e economiza tempo também. Né? Até porque o tempo é uma questão que, se você não planejou, o tempo não volta mais. Sim. Então, um governo que não planejou no primeiro ano, ele vai ter 3 anos para executar aquilo que está no programa de governo. Às vezes eu entro em governos, sou chamado para fazer planejamento no último ano de governo, quando a gente olha, não olharam para o programa de governo e não dá mais tempo de fazer boa parte do que estava ali no programa de governo. Ali. Né? Então o tempo não volta mais. É um recurso que não volta mais. Zerbinato, a gente ouve muito sobre essa questão do planejamento, e aí eu queria que você desse um pouco essa definição teórica do planejamento estratégico. Da onde vem esse pensamento, essa linha de construção? Tá. É sempre bom lembrar que o planejamento estratégico, em qualquer área de atuação, ele vai beber na fonte dos grandes estrategistas militares. Né? Então, o conceito de planejamento estratégico vem das grandes guerras, dos grandes teóricos. Tanto que eu acabei não citando, mas quando eu falo que planejamento é uma economia de forças, é do Karl von Clausewitz, um grande estrategista militar. O próprio Maquiavel é uma grande referência. Nós utilizamos uma metodologia de planejamento estratégico que é chamada de PES, Planejamento Estratégico Situacional, que é do Carlos Matos, que é um chileno, que trouxe toda uma teoria de planejamento, ele construiu uma grande metodologia de planejamento estratégico situacional que a gente utiliza para esses ambientes complexos e dinâmicos que é o mundo da política e é o mundo dos governos. Né? Então, basicamente, a gente bebe dessas fontes e todo tipo de planejamento estratégico, seja de organizações governamentais ou não, utiliza dessas fontes. E é bom que você consegue colocar todos os elementos dentro dessa construção do planejamento estratégico. Renato, quais são os passos? O que a gente consegue enxergar ali? Passo 1, passo 2, passo 3, qual que é o caminho que a gente segue aí para construir esse planejamento estratégico dentro de uma empresa, dentro de um órgão governamental, uma entidade social? Quais são os passos que a gente precisa seguir? Perfeito. Eu vou puxar aqui para a questão do planejamento estratégico situacional, mas vou dar outros exemplos. O PES, o Carlos Matos, por exemplo, ele fala que tem um momento estratégico e quando você pensa na primeira etapa, você tem que fazer uma análise do cenário, um diagnóstico, e ele fala que é o momento do pode ser, o deve ser, porque vai depender dos seus olhares. Aquele momento da chuva de ideias. E também de você analisar o cenário, analisar o contexto. Então, por exemplo, numa prefeitura, a gente faz um diagnóstico de todas as áreas. Claro, nós temos informações, fontes primárias para olhar os indicadores da saúde, os indicadores de finanças públicas, os indicadores educacionais. Então, a gente pode fazer um diagnóstico olhando para esses números todos, mas também olhar no dia a dia como que é o funcionamento da máquina. Então, a gente vai nas prefeituras e olha como que está o funcionamento das diversas áreas. Quando a gente fala de um planejamento de campanha, por exemplo, a gente faz um cenário, faz uma análise do cenário político. Como que é o cenário hoje? Quantos candidatos vão sair candidatos àquela prefeitura? Né? Quantos candidatos a vereador? A que grupo político eu pertenço? E isso vai fazer diferença, né, na hora de eu planejar as minhas ações. Então, primeiro a gente faz uma análise de cenário, um diagnóstico da situação para a gente traçar os objetivos, traçar nossas metas, para daí sim a gente entrar no próximo momento, que é o momento do planejar a ação propriamente dita. Legal. E aí nesse segundo momento de planejar a ação, como é que funciona? Qual que são os caminhos ali tomados ali? Tem uma questão bastante importante que é o planejar com quem vai executar as ações. Legal. Né? Em muitos não adianta você planejar, né? Não adianta fazer o planejamento e as pessoas não executar, né? Deixar só no papel. E mais do que isso, não adianta eu ou alguns consultores que conhecem a metodologia planejar para um município que eu não atuo. Né? Então, nós temos a metodologia, mas a gente fala que planeja quem faz. Então, são os secretários, aquele prefeito, aquela prefeita, os secretários e secretárias que vão executar, que conhece a especificidade, conhece o jogo político e as técnicas, as questões locais
para ele desenvolver o planejamento. Então, nós vamos com metodologia, mas a gente planeja com a equipe que vai executar o planejamento. Bacana. Né? Então, tanto um planejamento de governo quanto um planejamento de campanha, a gente planeja com a equipe que vai executar. Então, isso é bastante importante. E a gente vai olhar para aquele diagnóstico. Na prefeitura, a gente olha para o diagnóstico, olha para os avanços que já tiveram, mas olha também para os problemas, para os nós críticos, aquilo que precisa ser... aquele desafio que precisa ser superado para a gente planejar. E a gente olha para o programa de governo e coloca isso no tempo. Né? O que a gente tem que fazer agora, no primeiro ano, no segundo ano? No caso de uma campanha, olha, o cenário está aqui, está dado, está colocado, não é que ele está dado. Esse é o cenário hoje. Porque amanhã depois entra um novo candidato ou algum candidato abandona a candidatura, vai impactar no seu planejamento. Certo. Então, muda o cenário, você muda um pouco as ações, mas você tem o seu objetivo. E você vai traçando novas ações e vai executando esse planejamento. Então, você planeja de acordo com aquele cenário, com o diagnóstico e vai ajustando. Essa é uma grande sacada do PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional. Ele é justamente situacional porque nós planejamos... Vai depender da situação naquele momento, né? Você Então, ele precisa se adequar à situação do cenário local, político, econômico. Econômico. Às vezes acontece alguma coisa na macroeconomia que você não tem governabilidade que vai impactar no seu plano. Veja o exemplo da pandemia. Exatamente. Né? Os governos tinham seus planejamentos, estavam tocando, mas surge uma pandemia no meio do caminho. Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando e você muda todo o seu roteiro. Precisa rever a rota. Né? Então você tem que fazer um planejamento em cima daquilo e você passa a traçar outras ações. Então isso é feito o tempo todo. Então é situacional. Né? Tanto é que tem uma analogia muito interessante que eu gosto, que a gente fala que o planejamento tradicional, que não é o situacional, ele é um trilho. Você planeja, coloca o planejamento num trilho e segue. E pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que, se você não estiver moldando ou manejando o seu planejamento de acordo com a situação, você tem grande chance do seu planejamento estar no trilho, você dá a cara no muro, por exemplo. E a gente fala que o planejamento estratégico situacional é uma trilha. Então, você está acompanhando o movimento dos outros atores, o cenário político, o cenário econômico, o que está acontecendo, e você vai moldando o seu planejamento de acordo com os cenários, com o que está acontecendo. Algumas ações que você planejou no primeiro ano, pode ser que elas deixem de ser prioritárias, né? ser estratégica. Né? Pode ser que surjam outra. Por exemplo, surgiu às vezes um programa de um governo estadual ou do governo federal, fala, pô, eu não vou implementar porque não está no meu planejamento estratégico. Fala, não, é uma oportunidade, eu vou incluir. Entendeu? É isso. Então, é situacional. Normalmente, nos governos, a gente faz uma avaliação sempre no começo do ano seguinte. Fala, olha, nós planejamos 4 anos, o que foi executado? Surgiu algum cenário novo? Tem alguma coisa nova? Tá. Agora a gente avalia o planejamento e planeja os próximos 3 anos. Né? E vai fazendo isso ano a ano. Ano a ano, legal. Numa campanha é curto, a gente fala que é um planejamento de tiro curto, porque pensa que um planejamento de pré-campanha vai até julho, meados de agosto, porque a campanha eleitoral ela começa dia 16 de agosto, agora de 2024. Então, a gente faz um monitoramento desse planejamento de pré-campanha, ali no final da pré-campanha, e planejamos os 45 dias de campanha, porque é outro cenário. É isso mesmo. Ali, muitas candidaturas pode ser que não conseguiram se colocar, pode ser que surgiram candidaturas novas, e a gente vai olhar para esse cenário e vamos planejar os 45 dias de campanha. Isso que eu já ia te perguntar, e aí sendo bem direto, né? Esse ano a gente está no ano de eleição, né? Você atua com planejamento também de candidaturas, né? Qual que é a importância do candidato se planejar? Né? Você faz planejamento para empresas, para governos, mas, né, esse ano especificamente nós temos uma eleição. Né? Em 2 anos nós temos eleição. Né? E qual que é a importância do candidato, tanto a vereadora, a deputada, a prefeito, ter um planejamento estratégico na sua mão e uma equipe redonda para executar esse planejamento, Zerbinato? Ótima pergunta, Walterson. Isso sempre me perguntam. A gente sabe que a grande maioria não planeja, vai muito da intuição, da experiência. Né? É fazer campanha no escuro. Eu falo que prefeitos que governam sem planejamento é fazer política pública no escuro. Às vezes você acaba fazendo para quem grita mais. Não necessariamente baseado na metodologia e no estudo e na técnica, né? E campanha também, por analogia, é a mesma coisa. Então, muitas vezes você gasta mais recursos, o candidato gasta mais recursos, e com a experiência que a gente tem tido nesses últimos
pelo menos nos últimos 15 anos que eu venho fazendo planejamento de governos e de campanha, a gente percebe que as campanhas têm mais chances de ser exitosas. Então, eu já fiz muitos planejamentos de campanha que eu monitorei e vi o resultado, campanhas vitoriosas de deputados estaduais, federais, muitos candidatos a vereador e também a prefeitos. Então, os candidatos que já têm isso claro, que já vem fazendo planejamento há um bom tempo, já perceberam isso também. Então, nunca começa uma campanha sem fazer o planejamento. A gente fala que uma boa campanha começa com um bom planejamento. Legal. Ele vai economizar recursos, ele vai saber onde vai colocar as equipes de campanha. Entrou um recurso, ele sabe onde vai colocar, porque a campanha dele está planejada, ele sabe onde é a área de atuação dele, ele não vai pulverizar o pouco recurso que entra na cidade toda. Ele vai colocar exatamente onde é a área de atuação dele, as bandeiras que ele defende, se ele é um candidato ligado à saúde, à educação, ao meio ambiente, né? Trabalha com a questão de resíduos, catadores, a questão da coleta de lixo reciclado, não sei o quê. Enfim, ele vai atuar de acordo com os segmentos que ele atua e nas regiões da cidade onde ele atua. Então, legal. Mais uma vez, é uma economia de forças e de recursos. Esse período de pré-campanha é um momento onde ele consegue ganhar musculatura, ganhar apoiadores, para quando chegar aos 45 dias, ele planejar os 45 dias e colocar o bloco na rua, que é o que a gente fala. Né? Porque a campanha ela tem que começar pequena e ir crescendo ao longo da pré-campanha. Pré-campanha, né? Antigamente nós tínhamos 3 meses para fazer campanha, aquilo era uma loucura, né? E agora nós temos 45 dias, mas você tem a pré-campanha que abriu muitas possibilidades de construir essa relação, né? Nós que somos da comunicação, a gente tem observado muito isso nessa eleição, que são candidatos, né, procurando, né, equipes de mídia para poder contar a sua história, né, falar sobre as suas bandeiras, suas opiniões, convicções, né? Então, acho que um planejamento ajuda muito, né, nessa questão, né, de ter um objetivo, né, de ter um objetivo claro. Depois que faz o planejamento, qual que é o segundo passo? Monitoramento? Sim, exatamente. Só me permita um passo atrás para falar do planejamento. Quando a gente faz planejamento de campanha, quando eu falo que não é um tiro no escuro, é assim, a gente levanta a meta de votos que o candidato ou a candidata pretende buscar nas eleições, um candidato a vereador, por exemplo, e a gente olha por zona eleitoral. Uma cidade que tem uma zona eleitoral ou 2 zonas eleitorais, a gente vê por seção. Então, ele vai olhar quem são os apoiadores dele, quem está apoiando determinado candidato, onde é a atuação dele. Então, não é um chute. Então, a gente olha de onde pode vir os votos e onde ele vai atuar. Né? Então, quando você tira uma meta de votos por zona eleitoral, por seção eleitoral, é com base nos apoios que você tem. E a gente faz uma análise de atores. Quem são os atores que podem me apoiar ou até podem me atrapalhar nessas eleições? Fazendo esse mapeamento, o candidato vai e conversa com esses potenciais apoiadores, e é onde o período de pré-campanha ele usa para aglutinar apoiadores. Legal. E aí quantos votos essa pessoa pode me trazer? Ele é uma liderança de um movimento de moradia, é uma liderança de um time de futebol, ele organiza campeonatos lá e os campeonatos bombam, tem festival, então tem condições de me trazer uns votos ali e tal. Ele apoia uma causa animal. Então tem condições. Que hoje está super em alta, exatamente, a questão do animal, meio ambiente. Mas tem que ter aderência à campanha dele. Não adianta se o cara nunca fez, ou né, a candidata nunca fez teve atuação nessa área, querer agora. Né, então tem que ter uma atuação naquela área. E aí ele pode saber mais ou menos quantos votos cada apoiador dele vai trazer. Às vezes um ex-candidato. Né? Um ex-candidato não vai ser mais candidato, vai me apoiar e ele vai me trazer 500 votos. Né? Então, é com base nisso que a gente vai estruturar a pré-campanha e, no momento da campanha, colocar o bloco na rua, colocar as equipes na rua para trazer esses votos. E aí é bem o que você falou mesmo. A gente vê, às vezes, campanha que na primeira semana forra a cidade de material, a campanha começa a decolar e depois vai perdendo força. Né? Porque não tem recursos para você manter a alta campanha o tempo todo. Então, uma boa campanha é aquela que logo na primeira semana você já mostra a que veio, mostra que você tem uma campanha que está aí para disputar mesmo efetivamente e manter-se crescendo. Né? Até chegar na última semana, que é a semana que praticamente a maioria dos eleitores decidem o voto e você está a campanha lá no alto mesmo. Tá bem no alto. Respondendo a sua pergunta objetivamente agora sobre depois do planejamento, é monitorar.
Um dos focos quando eu fiz minha pós-graduação em gestão pública e eu fiz focado em planejamento estratégico, é assim, o pulo do gato do planejamento é o monitoramento. O planejamento acontece se você monitorar. Por quê? É a possibilidade de você tomar decisão em tempo hábil. Então, aquilo que você planejou, se você estiver monitorando, existe uma grande possibilidade de você encontrar alguns problemas ali e falar, olha, precisa tomar uma decisão, tanto em governo quanto numa campanha. Fala, gente, esse negócio não está acontecendo porque às vezes é falta de recurso, às vezes é falta de governabilidade, às vezes está acontecendo alguma coisa ali e você tem tempo de tomar decisão em tempo hábil. Legal. Então, o monitoramento é uma grande sacada para efetivar o planejamento estratégico. Bacana. Seja em qualquer lugar, tá? Em qualquer ambiente, mas é monitorar o planejamento. Legal. Se você tivesse um recado para deixar para essa galera aí que esse ano é eleitoral, né? Qual que é a importância do planejamento? Manda esse recado para essa galera aí, Zerbinato. Tá, perfeito, Walterson. Assim, então, o quanto antes, junte a sua equipe, junte seus apoiadores, faça um planejamento estratégico, faça uma análise de cenário, defina uma meta de votos, quantos votos vocês querem tirar, quantos votos vocês querem ter nessas eleições, seja candidato a vereador, seja prefeito, quantos por cento de voto o candidato a prefeito imagina que consegue ter para se eleger aí na sua região, na sua cidade, que é muito específico para cada cidade. Faça o planejamento com a sua equipe e monitore esse planejamento. Faça reuniões semanais de coordenação de campanha, olhe para aquelas ações, faça uma análise da agenda da semana anterior, programe a agenda dessa semana e toque. É muito curto, é um planejamento muito curto. A pré-campanha vai até 15 de agosto, né? Então tá aí, daqui a pouco nós já estamos entrando em junho, aí vai junho, vai julho. Nas vésperas da campanha, faça um planejamento da campanha, dá para você planejar os 45 dias. Eu costumo fazer, às vezes, um planejamento de trás para frente. Falo, vamos pegar o dia 6 de outubro e vamos planejar de trás para frente. O que eu tenho que fazer na semana da eleição? O que eu tenho que fazer numa semana anterior? E planeja a campanha e monitore. Legal. Esse é o recado. Zerbinato, a gente já está chegando aqui nos nossos finalmente e eu gostaria de saber, as pessoas para entrar em contato com o Ricardo Zerbinato, um especialista em planejamento, um cara que eu acompanho, já faz um bom tempo, um profissional que eu admiro muito, as pessoas que querem te encontrar, quais são os canais, quais são as redes, quais são os telefones que as pessoas podem encontrar o Ricardo Zerbinato. Fala, Zerbinato, quero que você venha aqui, aqui em Amazonas fazer meu planejamento. Opa, vamos fazer. Quais são os canais de comunicação que as pessoas podem te encontrar? Legal, Walterson. Vou deixar meu contato. A gente pode deixar, eu tenho uma consultoria especializada em planejamento estratégico, chama-se Instituto Lugares. Bacana. Então, vou deixar todos os contatos, vai aparecer aqui na descrição do podcast, do vídeo e tal. E as pessoas podem entrar em contato. Vai ter o meu número de celular, é o meu WhatsApp, eu atendo. Às vezes eu estou numa atividade, eu não respondo na hora, mas eu nunca deixo as mensagens para trás, então eu sempre dou um retorno. E a gente conversa e procura dar o maior apoio possível para a gente atender o maior número de candidaturas possíveis ou de governos que a gente puder ajudar. Bacana. Renato, quero agradecer aqui a sua participação no nosso podcast. É um momento da gente poder fazer esse bate-papo, falar que nós vamos voltar aqui para falar sobre outros temas. E eu queria que você falasse do curso. Você está aí em processo de produzindo um curso de planejamento estratégico. Conta um pouco sobre para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast. Tá ótimo, Walter. Eu que agradeço, inicialmente, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, parabéns pelo trabalho. O curso é um curso de planejamento estratégico de campanha. Ele foi formatado exatamente para esse período de pré-campanha, então pré-candidatos e pré-candidatas que estão se lançando aí para esse pleito podem contratar esse curso. O curso já está gravado, já está sendo editado, vai ter materiais bem práticos para explicar o que eles podem fazer cada momento para eles planejarem suas campanhas. O curso vai para uma plataforma online e enviaremos materiais complementares para apoiá-los nesse período. E legal. Eu acredito que esses pré-candidatos terão elementos suficientes para conseguir planejar minimamente sua campanha e terem uma campanha exitosa. Legal. Zerbinato, obrigado. Esse foi No Foco Empresas. Mais uma vez aqui com o nosso companheiro Ricardo Zerbinato, um cara top no planejamento. Então, pessoal, quem precisar de alguém para fazer o seu planejamento estratégico, governo, empresa, entidade, pode chamar aqui que está carimbado No Foco Empresas, essa parceria. Obrigado, Walterson. Obrigado mais uma vez.